Olá, eu sou a professora Ludmila, sou professora de língua portuguesa no apoio pedagógico do PAAP. E hoje a gente vai falar sobre algumas técnicas para melhorar a nossa comunicação. Nem sempre a gente consegue demonstrar aquilo que nós gostaríamos de falar de modo simples. Então, formas de expressar, de contextualizar, de melhorar a nossa compreensão são muito interessantes. Então vamos lá? Eu vou iniciar a apresentação e enquanto essa apresentação acontece, eu vou fazendo as minhas ponderações. Eu gostaria também que aqueles que estão assistindo a nossa apresentação possam depois, né, enviar perguntas, dúvidas, para a gente esclarecer melhor numa outra oportunidade. Em virtude dessa questão da pandemia, a nossa oficina acabou sendo de forma online, gravada, mas esperamos que num futuro bem próximo a gente consiga fazer, a apresentação do modo que nós gostaríamos presencialmente. Bom, então vamos iniciar a apresentação. Fala e escrita, técnicas para melhorar a comunicação. É evidente que é muito importante que nós permanecemos, conversando, nos comunicando e que essa comunicação seja de fato eficiente. A gente emite uma mensagem e o objetivo certamente é fazer com que quem recebe consiga compreendê-la. Então, se nós emitimos uma mensagem e o receptor consegue entendê-la, a comunicação foi completa. Dentro dessa ideia, a gente também precisa lembrar de algumas outras coisas. Como nós já estamos na universidade, aqui é o momento para a gente desenvolver algo mais bem trabalhado, né, com maiores detalhes. Então, dentro de uma apresentação universitária, acadêmica, ou da produção de um trabalho acadêmico, é interessante que a gente realize leituras prévias sobre aquilo que a gente pretende falar. Então, não chegar cru no momento da apresentação ou quando nós iniciamos a escrita. Se nós não fizermos leituras prévias, nem sequer saberemos do que se trata o assunto. Então, é muito interessante que a gente faça um detalhamento antes, algumas leituras, para saber realmente do que se trata aquele tema. Claro que essas leituras, elas devem acontecer em fontes confiáveis. Então, muita atenção no site que você consulta, cuidado, então, com a procedência, com as datas, gente, porque às vezes aquela notícia até era verdadeira, mas em um outro contexto social, em um outro contexto histórico. Então, para o momento em que você está vivendo, já não faz mais sentido. Ficar atento também com relação a isso. Então, fontes confiáveis e atualizadas. Consultar fontes duvidosas, ela vai poder te trazer problemas na produção do teu texto, na tua fala, e com isso, claro, né, você vai poder participar da propagação de notícias falsas, que muito tem se falado nos últimos tempos, que são as chamadas fake news. Então, inclusive, isso traz responsabilidade jurídica. É preciso tomar muito cuidado, já que todas as fontes utilizadas devem ser autênticas, então confiáveis, atualizadas e verdadeiras. Ficar atento a esses pequenos detalhes. Os textos acadêmicos, eles precisam de indicação, né, precisa acerca da fonte consultada. O que eu quero dizer com isso? Que quando você for elaborar um texto, evidentemente você precisa citar a fonte de origem, senão isso vai caracterizar plágio, e plágio põe em descrédito a produção do teu texto. Então, é interessante que você sempre coloque a indicação, faça as citações respectivas, né, mencione no teu texto que aquela não é uma ideia original tua, mas sim que outra pessoa, dedicou momentos especiais, né, muito estudo, muita leitura para concluir aquilo, e que você não está se apropriando da ideia, né, de modo a não referenciá-la, mas sim de modo a mostrar que se trata de uma pesquisa válida e citar a fonte, indicando então que quem elaborou todo esse trabalho foi, determinada pessoa. Muito importante fazer a indicação
nas tuas referências, além, né, de ser, um correto, também é um ato de cortesia, gente, de elegância, já que alguém, né, despendeu tempo para fazer aquela pesquisa. E, né, como eu já falei, a questão do plágio dentro da universidade é algo bastante sério, invalida o teu trabalho, na pior das hipóteses vai te levar à reprovação, mas é algo muito mais profundo do que simplesmente você ser reprovado. Trata-se também de você não fazer algo autêntico, não mencionar que alguém pensou sobre aquilo, né, é um ato de falta de cortesia, de deselegância. Então tem uma série de implicações que não é o correto, gente. Então tomem cuidado, façam todas as referências necessárias, já que quem teve a ideia original merece ser citado nesse trabalho. E a fala? É muito bom quando você conversa com alguém ou quando você ouve alguém mencionando uma palestra, né, uma reportagem, falando com propriedade. É muito gostoso realmente de ouvir alguém que tem conhecimento sobre o que está falando. Então, quando você estuda alguma coisa que te agrada, você acaba tendo mais interesse sobre aquele tema. É incrível, quando você se identifica com um determinado tema, ou às vezes é algum tema que você já tem interesse de fato, e começa a estudá-lo, você acaba se preparando mais e se dedicando mais. E isso vai fazer com que você fique, com maior disposição na hora de trazer as ideias, de apresentar os teus argumentos. Então, o estudo é fundamental, essa leitura sobre o que você vai falar, essa leitura prévia, né, sobre o que você vai falar, sobre esses assuntos que serão abordados, é fundamental. E se for de um tema do seu interesse, com certeza vai fluir ainda melhor. É importante a gente lembrar, né, que se você vai, apresentar algum tema publicamente, uma palestra, vai falar sobre um estudo, pesquisa, enfim, e você não estiver seguro, e mesmo que você, tenha conhecimento sobre aquilo que você vai falar, mas claro, o nervosismo pode acontecer. Se mesmo assim você não se sente seguro, é interessante que você faça alguns treinos em casa. Treinos simples, né, de repente, crie uma sala do Meet e faça um treino, treine em frente ao espelho, também é muito comum, bastante recomendado. Alguém que você confie, assim, que saiba que te traz segurança, né, que te deixe, mais à vontade na hora da fala. Então é bem interessante que você faça um treino antes, para você se sentir mais seguro na hora propriamente da tua apresentação. Essas apresentações, elas são comuns no meio acadêmico. Então, em determinado momento, você vai ter que fazer, seja a tua apresentação de TCC, seja para falar de algum tema de pesquisa que você fez, né, determinados cursos têm de forma mais comum, acontece mais. Então é muito importante que você domine o tema que você vai falar, sinta-se seguro e esteja à vontade. Então, para que esteja à vontade, né, e tenha esse domínio, alguns treinos são necessários, eu acho que vai muito bem. Nessa apresentação, na hora de você falar realmente, é interessante que seja feito um roteiro, para que você não se perca, né, e é um roteiro que pode ser até simples, só com as palavras-chaves, para que você veja a palavra e aí você já saiba qual é a sequência. Isso não significa que você não sabe o teu tema, ou que você não sabe como vai conduzir essa tua apresentação. Não é isso, gente. Essas palavras-chaves, elas servem realmente para que você não se perca, porque às vezes você está fazendo uma apresentação, alguém te faz uma pergunta, ou agora a tendência é que demore um pouco para acontecer apresentações com mais pessoas em auditórios, salas de aula, mas pode acontecer interferências de alunos que entram, que saem, conversas paralelas, então isso pode fazer com que você perca o teu rumo ali na apresentação. Por isso é interessante que você deixe palavras-chave
E aí você vai seguir, né, didaticamente aquilo que você pretende apresentar. Então, mais uma vez, é interessante que você treine em casa, que você saiba, né, a ordem da tua apresentação, porque várias situações podem surgir, pode de repente, você perder o papel, você derrubá-lo. Então essas palavras-chave são importantes para a apresentação, porque você também memoriza, tá. E elas devem estar ligadas, claro, ao tema que você está abordando, e oriente esse esse, esse teu roteiro com início, meio e fim, tá, gente? Evidente que qualquer apresentação, ela precisa de uma boa parte introdutória, o desenvolvimento propriamente do tema que você vai abordar, e por fim, né, a tua conclusão sobre aquilo que você pesquisou, sobre aquilo que você está falando. Então, coloque na ordem, porque senão fica muito confuso para o teu ouvinte, e ele se perde, né, e no lugar de ser uma apresentação que flui, acaba ficando um pouco mais cansativo. Então, escolha palavras-chaves e organize, né, introdução, desenvolvimento e conclusão. É muito importante, isso eu falo, gente, e vocês podem observar que, né, tem bons palestrantes, eles prendem a atenção do ouvinte através da utilização de exemplos, pesquisas, estudos de caso, né, conforme a situação. Então isso inclusive aproxima quem está te ouvindo da ideia que você está trazendo. Numa boa aula, os alunos conseguem identificar muito mais o conteúdo que está sendo trabalhado através dos exemplos, do que propriamente dos conceitos. Então, é interessante que você pesquise exemplos, né, casos, sobre o que você está apresentando e traga para a realidade do teu aluno, do teu ouvinte. Então, exemplos, pesquisas, estudos de casos são muito bem-vindos para que haja essa aproximação realmente. Esse é um ponto que eu cito aqui, mas deveria ser corrente, deveria ser o normal. Seja pontual. É extremamente desagradável você ficar esperando alguém. O horário, ele foi determinado para que seja cumprido, tá. E eu falo o horário de início e o horário de final. O fim também é importante, porque as pessoas se programam, né, ainda mais no período em que nós estamos vivendo, em que boa parte das situações acontecem por meio online. Então, as pessoas estão em casa e organizam a rotina de acordo com isso. É importante que os horários marcados sejam respeitados. Ser pontual é o mínimo que se espera de uma boa apresentação, gente. Inicie no horário, não pode ter tolerância? Olha, um mínimo de tolerância eu até acredito que seja plausível, né, em 5 minutos, mas não mais que isso. Lembre-se que alguém já programou a sua rotina, programou a vida para estar ali naquele horário. Então vamos respeitar, né, a pontualidade do teu ouvinte. E como que eu respeito? Iniciando a minha apresentação. Então, seja pontual e respeite o horário programado, de início e de término. Se existe a programação de alguma pausa ali, vamos fazer uma pausa, por exemplo, à noite, né, a aula vai começar às 7h, vai até às 8h30. Às 8h30 a gente faz uma pausa e retorna 8h45. Respeite, gente, porque, toda a organização dessas pessoas acontecem, o teu ouvinte acontece com base nos horários que você organizou. Então, é importante que você, siga aquilo que você determinou. Sinta-se seguro, é importante que você esteja bem, né, que você esteja com uma autoestima realmente, compatível com aquilo que você pretende apresentar. Você pesquisou, você fez a tua parte, fez além da tua preparação, na parte da pesquisa, normalmente as pessoas costumam fazer uma apresentação para tornar mais interessante, então você está preparado. Você estudou sobre o que gostaria de falar, você preparou adequadamente, então sinta-se seguro, você é capaz. Esse é um ponto bem interessante, porque quando as pessoas se veem
diante de uma plateia muito grande, talvez uma plateia especializada, passa a se sentir mais inseguro. Não tem porquê, você fez a tua parte, tá? Então, sinta-se relaxado. Com relação à escrita, lembre-se, né, que assim como em uma palestra é interessante que o teu, palestrante fale adequadamente, né, não fale nem muito rápido, nem muito devagar, porque muito devagar dá sono, e muito rápido as pessoas não entendem. Então, na escrita também deve ser assim. Você deve escrever de maneira a fluir o texto. Então, olha só, eu já falei que você deve ter feito uma pesquisa sobre o assunto. Então, né, aqui eu não preciso nem voltar a essa questão. Eu já presumo que você fez uma boa pesquisa. Então, na hora de escrever, fique atento àquilo que você está escrevendo. Embora, né, alguns professores falem que as produções textuais não precisam de título, e tem algumas produções que realmente eles julgam dispensáveis, eu gosto muito de que os textos tenham um título. O título já te traz uma ideia daquilo que vai ser trabalhado. E se ele for atraente, nossa, ele atrai muito mais o teu leitor. Então, um título bem elaborado, de acordo com aquilo que você produziu, que chame a atenção, que seja provocativo, vai fazer com que o teu leitor venha, leia e esteja preso àquilo que você propõe. Então, eu faço parte dos professores que sempre recomendam o título. Quais atividades que normalmente nos pede título? Tem algumas redações, né, textos dissertativos, como a redação do Enem, algumas provas de concurso, eles colocam o título como optativo. E eu acho interessante que seja colocado, mesmo sendo optativo, porque vai demonstrar que você tem conhecimento sobre o tema que você está trabalhando. Agora, se você, de fato, for escrever títulos muito clichês, muito comuns, que demonstrem que você não tem profundidade sobre o que está escrevendo, aí é melhor deixar sem mesmo. Mas como nós estamos trabalhando a ideia de que vocês estão no meio acadêmico, presume-se que já existe mais profundidade. Então, o teu texto precisa ter um título e um título bom, atraente, tá? Provocante. Já no desenvolvimento do texto, é importante, novamente citando, que você divida o teu texto por partes. Então, se for um texto mais longo, serão capítulos. Se for um texto menor, um artigo de opinião, uma resenha, enfim. Conforme a modalidade que você estiver escrevendo, em todas elas você vai precisar separar por introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Todos os textos precisam ter início, meio e fim, para que se possa entender, né, o que está se trabalhando. Então, a parte introdutória desse texto vai apresentar o tema. E lá você vai trazer as informações históricas, as informações básicas, realmente para que o teu leitor consiga estar situado, né, no que você está apresentando. É a apresentação do teu tema. O desenvolvimento, ela é uma fase mais profunda. É aqui que você vai trazer os argumentos, né, fundamentar realmente aquilo que você está abordando. E quando eu falo em argumentos, são argumentos sólidos, verdadeiros, claros. Gente, qualquer texto deve ser evitado a questão dos bordões, dos ditados populares, palavras que vocês não conheçam, que tenham dúvidas. Na hora de escrever, né, se você estiver num concurso público, por exemplo, que precisa fazer uma redação, se você não conhece a palavra e tem dúvida, substitua por outra que você conhece. Fique atento à repetição de palavras. Então, quando você percebe que está usando muito a mesma palavra, substitua por um sinônimo. Você vai conseguir encontrar, tá? Então, cuidado com isso também. A repetição de palavras empobrece o texto. Sempre, claro, argumentos verdadeiros, não coloquem suposições, porque o teu texto com argumentos não cabe suposições,
Você tem que trazer aquilo que você de fato sabe que existe. Se você estiver colocando uma pesquisa, por exemplo, você tem que indicar a fonte da tua pesquisa. Caso o examinador queira pesquisar e saber se essa pesquisa que você mencionou de fato existe, né, aconteceu, ele possa ter acesso. Se não, não é confiável. Então, sempre citando, todos os teus argumentos, indicando de onde você tirou e como você chegou até eles. Então, não utilize ditados, simpatias, provérbios como forma de fundamentação, signos, tá, gente? Nada disso tem comprovação científica, portanto, não cabe estar em um trabalho acadêmico ou mesmo em uma redação para concurso público ou para Enem. Não cabe nada disso. Então, fiquem atentos a essas questões. Claro que você precisa respeitar a questão da coesão e coerência, né? Um texto tem que ter coerência, você precisa iniciar falando sobre o assunto e permanecer nele. Não misturar assuntos, fazer confusão na cabeça do teu leitor, não tem como. Então, respeite coerência no teu texto. E a coesão é a ligação desses parágrafos para que o texto fique fluente, fique gostoso de ler. Então, você pode usar elementos que vão ligar o teu texto, como embora, contudo, assim, portanto, né? Traga palavras que respeite a tua ideia de continuidade, tá? Ou, né, se for o último parágrafo, por exemplo, de finalização de ideia, você vai conseguir utilizar o elemento de acordo com aquilo que você pretende fazer. Mas você precisa ter conhecimento daquilo que está escrevendo. Então, respeite a tua ideia original e utilize os elementos necessários para ligar os parágrafos. Então, utilize essas expressões que fazem essa diferença. Ordene as ideias de forma adequada, né? Como eu já falei, é importante que você tenha coerência naquilo que você está apresentando. Na parte final, você pode trazer os apontamentos, né, com uma possível solução sobre o tema que você está trabalhando. E isso vai trazer a conclusão do raciocínio. Então, aqui você vai concluir a tua ideia. E isso permite que você demonstre, né, toda a tua base de pesquisa, tudo aquilo que você pesquisou para chegar até ali. Olha a importância de uma boa pesquisa, porque mesmo depois que você pesquisou muito, talvez você se sinta inseguro, mas essa insegurança tem justificativa. Inseguro que eu me refiro é a uma possível solução, mas isso tem justificativa quando se trata de situações muito amplas, de temas muito polêmicos. Você não precisa necessariamente ter uma saída, ter encontrado a solução, mas você tem que indicar qual foi o caminho que você seguiu e qual a razão da tua dúvida, tá? Claro, lembrando sempre, direitos fundamentais, né, que estão previstos na Constituição Federal, não cabe debate, então não cabe atacar questões muito polêmicas, né, a questão da pena de morte no Brasil, situações consolidadas. Então, cuidado com textos que ferem a Constituição Federal. E isso serve para qualquer curso, para qualquer texto. A Constituição Federal serve para todos nós. Eu não me refiro apenas a textos produzidos pelo curso de Direito, para todos. Então, muito cuidado com esses temas, né, mais polêmicos, já que você pode fazer uma afirmação que vai ferir a Constituição Federal. Não use gírias nem palavrões, de jeito nenhum. Novamente, cite as fontes para você não ter problemas com relação ao plágio. E caso seja manuscrito, siga um layout nessa tua apresentação aí para que fique bonito, né? Tenha espaçamento, respeite os parágrafos, não fica aquele texto misturado, parece que está sujo. Então, fique atento a isso. É muito importante você respeitar espaçamentos e parágrafos. Aqui eu trouxe para vocês uma citação que, na verdade, um trecho aqui que, na verdade, eu havia preparado para o presencial. Então, a gente precisa lembrar, né, que essas citações, mesmo que seja da internet, elas precisam indicar dia, horário, tudo que você produziu,
né, tudo que você pesquisou precisa estar ali. Então, os dados que estão na internet, eles são públicos de acesso, mas eles não pertencem propriamente a todos nós. Eles pertencem ao criador. E hoje a gente percebe que com o avanço das tecnologias, essa questão das redes sociais, as pessoas se apropriaram da ideia de internet. E algumas notícias acabam sendo vinculadas de forma errônea, são falsas, acaba sendo propagada muito rapidamente, porque a internet é muito rápida. E então tenham cuidado com relação a isso também. Essa propagação de ideias falsas é muito perigosa. Então, nesse texto aqui que eu trouxe, né, que fala sobre isso, a gente tem aqui a parte introdutória, e observem que ele é um parágrafo relativamente longo, mas que não é cansativo. E os elementos de coesão estão presentes dentro do próprio parágrafo. No entanto, desse modo, logo no desenvolvimento, a gente consegue já, né, com as ideias de argumentação, trazer, em primeiro lugar, acerca disso. Ao final do parágrafo, nós temos logo. Isso faz com que o texto fique mais fluente. Aqui, outro argumento, em segundo lugar, vale salientar, sendo assim, por fim, a fluência nas ideias é fundamental, gente. E, por fim, nós temos o encerramento da ideia. E ela finaliza o parágrafo com portanto, mas ela usa ainda por meio, e ali ela finaliza realmente o texto, trazendo uma possibilidade de solução para o nosso problema. Haverá um caminho traçado para uma sociedade emancipada. Então, ela fala sobre conscientização e ela afirma: haverá um caminho traçado para uma sociedade emancipada. Aqui ela nos dá a ideia de solução do problema. Quais seriam essas soluções? Palestras com profissionais das áreas da informática que expliquem como os alunos poderão ampliar as informações, demonstrem como lidar com seletividades. E isso deve ser levado não só para o meio escolar, né, até porque hoje a gente não trabalha só com a questão do meio escolar diante da pandemia, mas sim para os meios sociais de um modo geral. Então, na redação, ela aborda esses temas e de forma fluente, ela nos traz a ideia de solução do problema, que é o que a gente precisa para a apresentação de um trabalho. Então, você pesquisa e, ao final, você traz a possibilidade de resolver esse problema que você pesquisou. E, claro, gente, né, finalizando a minha ideia aqui da importância de uma boa fala e uma boa leitura, a leitura é provavelmente uma outra maneira de estar em um lugar. José Saramago. E eu sempre falo para os meus alunos que a leitura te leva a lugares que você talvez nunca esteja. Te faz imaginar coisas que talvez você não conseguisse imaginar numa outra realidade, se não lendo aquele livro. Portanto, gente, mesmo que a gente não esteja preparado para uma apresentação ou para a escrita de um trabalho determinado, a leitura ela tem que fazer parte da nossa vida, do nosso contexto, para que a gente possa se manter atualizado, saiba entender sobre diversos temas, esteja realmente dentro do contexto social que nós estamos vivendo. E saber o que acontece te torna parte da solução. Porque quando nós vivemos alienados, nós não conseguimos falar nada sobre determinado tema. E não conseguimos apresentar uma possível solução, nos sentimos angustiados. Então, ler vai agregando conhecimento. E na preparação de uma redação, por exemplo, de um concurso, a gente não sabe qual vai ser o tema específico. Então, é interessante que há bastante tempo você venha lendo, porque às vezes é um tema bem diverso. As redações do Enem, por exemplo, costumam surgir de forma peculiar, mas a soma das tuas leituras, dos teus estudos, faz com que você se saia bem no momento da redação. Então, ler faz parte da nossa vida. E a gente precisa fazer com que a nossa rotina inclua isso. Tá certo, gente?
Então, muito obrigada por vocês estarem comigo até o fim. Espero que vocês tenham gostado e espero também que proximamente possamos estar todos juntos bem. Então, tchau, gente, até a próxima.